Segundou, segunda-feira de carnaval, Arthur. Semana começando, nem parece, né? Clima de feriado. O que interessa é que o Inter venceu e tem jogador saindo, jogador chegando. A gente vai te contar isso hoje. É isso aí, gurizada. Nesse vídeo a gente vai te atualizar tudo sobre o Tudo. Internacional. Mas antes, a intro. Já te inscreve no canal. Irmãos do Inter. Vambora, Arthur, vambora. Irmãos do Inter na área. Seguinte, Arthur, o Inter venceu ontem. Somos líderes novamente. E é o que interessa. Não dá pra tirar muitas conclusões do jogo de ontem. Pela questão do gramado, que é muito ruim. Os jogadores, não, o Inter jogou um time titular, era um misto brabo. Não dava nem pra dizer que era um misto quente, né? Enfim, ganhamos 3 pontos, é o que interessa, Arthur. Ganhamos 3 pontos e somos líderes. É fato que o Inter e o Grêmio têm uma temporada até agora muito próximas em números, tá? Em pontos, em vitórias e em derrotas também. Só que o Inter tem um saldo de gol a mais. E isso faz com que a gente se torne líder do campeonato, tá? Isso é muito importante pro Inter, porque a gente estava até então discutindo assumir a liderança no Grenal. E a gente conseguiu isso antes do Grenal. Isso é muito importante, porque no Grenal a gente pode assumir uma diferença que vai nos deixar líder antes mesmo do Absoluto, término né? Eu acho que o Gaúcho. Grenal vai concretizar a nossa liderança. Gente, eu tô muito otimista, tá? Acho que esse Grenal vai ser um abalo. O Inter vai... Olha, sei que é chato falar assim, né? Parece que é pé frio, mas eu acho que o Inter vai patrolar o Grêmio neste Grenal. O Kudê fez uma tática pra esse jogo de ontem contra o São José, o Zequinha, que era, sabia que o gramado era ruim, que é um gramado sintético, né? Um carpetão horrível, preservando os jogadores titulares, questão de lesão. E, comicamente, quem é que foi o jogador que a gente perdeu? Ou melhor, quem a gente perdeu? Foi justamente o Eduardo Cudê. Ele armou para não perder um jogador, acabou que nós perdemos o técnico, Arthur. Se envolveu numa confusão besta, não precisava, Cudê. Mas enfim, foi o primeiro cartão vermelho dele no Brasil, sendo Inter na última passagem, sendo nessa passagem, sendo pelo Galo. Não é do feitio do Cudê esse tipo de atitude. Fato é, ele pode desfalcar o Inter, Arthur. E agora? Pegando um pouquinho o passado, tá? A gente sofria muito com isso com o Mano Menezes, tá? Ele tomava cartão Nossa, praticamente todo demais, jogo. demais. Era desfalque, a Muito. cada 5 jogos a gente não tinha o Mano em campo. E isso vai desfalcar, mas eu digo pra vocês que o trabalho do Cudê vai ser mantido, só que a minha preocupação é que ele não esteja dentro do campo no Grenal. Isso não pode acontecer, tá? Teve muita gente até dizendo que na entrevista coletiva ele pediu desculpas ao China para tentar reduzir, quem sabe, uma punição. Eu não acredito nisso, tá? O Kudê pediu desculpas pela índole dele. Ele é uma pessoa, ele tem Ser humano, né? Ele maturidade errou, é isso. e ele pediu desculpa. Acho que não Erro, pensou inclusive, nisso. do China que não quis pedir desculpa na coletiva, tá? Mas isso aí não vem ao caso. Só que assim, a gente não pode ter desfalque pro Granal. E eu acho que assim, se tiver o desfalque do Kudê, vai fazer muita diferença. Eu gosto do trabalho do Lúcio, que tá há muito tempo já com o Kudê. É fato que foi um baita jogador. Só que não é a mesma coisa. O professor tem que estar ali na casa-mata, tem que coordenar o time. E o Kudê tá sempre pressionando, né, cara? Tu errou um passe, ele vai estar do teu lado A gente chegando sabe ali. que o Kudê fisicamente ali é uma coisa. O Kudê não estando ali é outra coisa diferente. Claro que ele vai planejar o time a semana antes, o time vai ser treinado, escalado por ele, mas a presença física dele faz diferença sim. Não venha me falar que não faz, porque faz com certeza. Ainda mais um técnico como o Eduardo Kudê, que como tu falou, grita muito, xinga muito, cobra muito, faz diferença. Ele não vai estar presente agora quarta-feira. O Inter joga no Beira-Rio contra o Brasil de Pelotas. Vai ser Lúcio Gonzalez. A questão é, ele vai tomar a suspensão nesse jogo por causa do cartão vermelho, isso é óbvio. Mas ele provavelmente vai tomar mais um gancho contra o jogo do Novo Hamburgo. E depois seria o Grenal. Se por acaso ele toma 2 jogos, aí o Grenal entra nessa. Acho que não foi para isso a briga, mas vale ressaltar aqui que pode acontecer, tá? Podemos ficar sem o Kudê pro Grenal, não é impossível. Mas analisando a situação toda, agora que tu falou, eu considero que se a gente não tiver o Cudê na Granal, eu considero isso um absurdo. Não, eu também. É um absurdo, porque A gente assim, já ó, vem falar aqui para antecipar vocês. É o um Kudê não absurdo partiu se pra cima de acontecer. ninguém, não bateu em ninguém, não encostou um dedo em ninguém. Ele xingou o cara. Ele xingou o cara, chamou ele lá de FDP, né? Sei E lá, foi o que isso. xingou também. Foi isso que o China Em disse. castelhano. E assim,
Se acontecer, isso não, na verdade, não é se acontecer, tá? Não pode acontecer. Eu acho que a Federação Gaúcha de Futebol, até por respeito ao Inter, não vai deixar que isso aconteça num Grenal que tá praticamente decidindo o campeonato. Espero que não. Então fechamos o jogo de ontem. Agora vamos falar da semana colorada e dos reforços e saídas, Arthur. Tem muita notícia esquentando. As notícias de ontem já não são as mesmas de hoje, assim como as de hoje já não são as de amanhã. Então tem que ficar toda hora atualizando, tudo roda e muda demais. A gente tem chegadas, Arthur, reforços de dentro do clube. Como assim? Maurício retorna e vai ser reforço, tá? Com certeza vai jogar o Grenal. Não sei se ele joga essas partidas agora. Talvez como titular, acho que não, né? Mas reforçando segundo tempo, importante a chegada do Maurício, Arthur. O Maurício é um baita jogador e já vai reforçar o banco, tá? Mesmo ele sendo titular, vai reforçar o banco. Sim, já vai estar... Obrigatoriamente. E escalado. assim, o único jogador que eu acho que não vai receber tanta oportunidade nesse time já foi visto, que é o Gabriel, tá? O Gabriel ele não vai receber. Ou ele vai ter que ir embora ou ele vai ter que se manter assim. E eu acredito que ele não esteja feliz lá, tá? E eu queria falar do Gabriel principalmente porque eu queria pegar um texto para falar do Rômulo. Eu acho que o Rômulo ontem demonstrou por que ele tá na frente do Gabriel. Na hierarquia. Jogou bem, né? Ele jogou muito bem, cara. Muito, muito, muito bem. Tem que valorizar esse jogador e o Inter fez uma baita compra. Características diferentes também. Outro reforço é o Hugo Mala, que deve se recuperar da lesão e estar prontamente disposto ao jogo agora contra o Brasil de Pelotas em casa, tá? Bom reforço, mais um reforço de dentro do clube, vamos chamar assim. E o Gustavo Prado, Arthur. Por que eu chamei ele de reforço? Porque agora se candidatou, né? É um reforço do Inter. Veio da base, tem mais alguns jogadores que já subiram junto com ele, mas ele acho que é o que mais se destacou. Tanto que o Kudê coloca ele de titular na partida de ontem. E não saiu, tá? Jogou os 90 minutos. Gostei do Gustavo Prado. É um reforço pro Inter, sim, Arthur. O Gustavo Prado é um baita jogador, tá? Calma aí. Ele baita ele é um baita jogador, cara. Bom Porque jogador, calma. eu vou explicar o porquê. Bom reforço. Simplesmente porque a gente tem um São José, que os times do interior a gente sabe fazem pré-temporada desde dezembro. E os caras vão no jogo de corpo com ele pisa na bola e não tem quem pegue. Ele é O boleiro. Guri ganha no físico, o Guri desarmou muito. Ele perdia às vezes um passe, ele recuperava a bola. O domínio dele eu destaquei no vídeo de ontem. É muito bom o domínio do Guri. Ele é um bom jogador. Bom jogador. Ele é um baita reforço pro Inter, tá? E assim, o meio-campo do Inter para mim é um setor que tá mais se reforçando esse ano. Pode ter certeza disso. Seguinte, agora vamos falar dos reforços que não estão no clube, ou seja, contratações, Arthur. Dia 16 de fevereiro, sexta-feira agora, tá? É a data limite pro Inter inscrever alguém para jogar o Gauchão. Para jogar Grenal, jogar a próxima fase do Gauchão. Se quiser jogar o Gauchão, o jogador tem que ser inscrito até sexta-feira. Acho muito difícil o Inter anunciar qualquer nome para essa data, tá? Então acho que pro Gauchão, o que nós vamos é com o que nós temos. Se vier algum reforço, acho que até pode pintar, não vai ser algo relevante, tá? Vai ser um jogador de compor grupo. Não acredito que um titular venha agora. A questão é, dia 7 de março é a data limite para inscrever o jogador, seja para brasileiro, seja para a Copa do Brasil, seja para a Sul-Americana. Que são as competições que o Inter disputa este ano de 2024. E nessa janela, aí sim, as expectativas são grandes, Arthur. Sendo elas Thiago Maia, a venda antecipada do Borré, um plano B para o caso o Maia não der certo, um lateral esquerdo, enfim. Vamos começar falando do Borré, então, que é o nome mais midiático. O Inter não tem nada confirmado, mas há nos bastidores uma enorme expectativa para essa data limite do Borré, 7 de março, e não esperar lá em julho, Arthur. O que você tem a falar do Borré nessa data? O que eu tenho para falar não é nem informação e aqui é uma opinião. Eu acho que não vem. Tu acha que não dá? Eu acho que não vai dar porque os caras estão fazendo jogo duro lá. Eles já contrataram um atacante e ainda não demonstraram interesse em liberar o Borré. Então, assim, eu acho que o Inter vai acabar tendo que jogar esse primeiro semestre com o que tem aqui. Eu acho que do elenco que tá aqui no Gauchão não vai mudar nada, tá? Praticamente. Eu acho que pode vir ainda um goleiro reserva ali, mas eu acho que talvez até o Thiago Maia, mas eu acho que o Borré eu acho que não vem. Eu não tenho informação, eu tenho um sentimento, tá? Eu acho que pode ser que ele venha porque esse nome esquentou, tá? Essa notícia esquentou lá no Beira-Rio. Então, pra ter esquentado, acho que tem coisa aí, tá? Vamos ver, ou seja, Borré, se vier, é nessa data ou depois, aí não tem o que fazer, depois é só lá em julho mesmo. O Thiago Maia, esse jogador segue alinhado ao Inter, o nome dele segue vinculado ao Inter. Passa dia após dia, nós já estamos quase no meio, estamos no meio de fevereiro já, né? E ele segue com o nome no Inter, Arthur. Esse cara vai jogar ou não vai jogar no Inter? Olha, se vai jogar ou não vai jogar, eu não sei te dizer, porque eu não tenho aqui uma bola de cristal pra antecipar qualquer coisa.
Mas o que eu posso te dizer é que agora eu acho que a gente está mais próximo ainda. Porque o próprio presidente do Flamengo, quando perguntado sobre duas saídas do Flamengo, que seria o Mateuzinho, que está negociando com o Corinthians, e o Thiago Maia com o Inter, ele disse ter um otimismo nas duas negociações, tá? Ele falou que tem um otimismo maior pelo Mateuzinho, e acho que ele vai sair primeiro do Flamengo, provavelmente por questões internas, né? Ele deve entender que vai liberar, mas ele também disse que tem um baita otimismo e ele conta com a liberação do jogador. Basicamente foi isso que ele falou. E assim, quando a gente ouve isso de dentro do clube, é algo que a gente está ouvindo do presidente. É ele que vai dar o canetaço forte, final, né? entendeu? Então se ele tem otimismo é porque ele quer fechar. Não existe mais aquela informação de que o Flamengo não quer liberar. O Flamengo quer liberar, só que o Flamengo quer muito. O Flamengo ofereceu 5,5, o Inter ofereceu perto de 4. O que eu acho que vai acontecer aqui, o Inter não vai pagar os 5,5 que o Flamengo quer, mas o Flamengo também não vai receber os 4 que o Inter tá botando na mesa agora. Eu acho que vai ficar ali perto dos 4,5, por aí, e eles vão acabar fechando. Goleiro, Arthur. O Inter tava alinhavado, digamos assim, com o goleiro do Coxa, né? Como é que é o nome dele mesmo, Arthur? Gabriel Vasconcelos. Pois é, esse nome esfriou e agora não é informação, é opinião, tá? Esse jogador, eu acho que tinha a data limite do dia 16 de fevereiro pra jogar o Gauchão. E eu acho que se não pintou ainda, eu acho que molhou. Acho que esse jogador não é mais o nome de goleiro. Arthur. Tem informação de goleiro? Eu não tenho informação, mas eu digo que assim, eu acho que tinha que contratar esse cara aí, tá? Porque ele tem Um experiência. bom jogador, né? Só Rodou a que, assim, Europa. eu disse, né, quando a gente trouxe a informação dele aqui de primeira vez, assim, quando estourou, né, que ele iria Alguns dias atrás. ser contratado pelo Inter, é a primeira vez que a gente trouxe essa informação aqui no canal, eu disse que caía por terra não é opinião, aquela informação mesmo que saía de dentro do clube, de que eles iam contratar um goleiro que poderia dar certo no futebol, né? Um Promissor. goleiro promissor. E aí a gente tá falando de um goleiro de 31 anos, se eu não me engano, com experiência no futebol italiano, no futebol europeu, jogou em Milan, em Nápoles. Então, assim, é um goleiro que é diferente das características que o Inter disse querer contratar. Talvez o Inter saia desse negócio e eu acredito para contratar um goleiro mais novo, mais promissor, que ainda não se firmou no futebol. Que aí pode tanto acontecer que seja um goleiro que... Por que é bom o Inter contratar assim? Porque se não der muito certo, o Inter não vai gastar tanto dinheiro com um jogador desse nível. Concordo contigo. E se der certo, é um baita investimento que o Inter vai Só fazer. que esse nome não surgiu ainda, tá? A não ser esse jogador do Coxa, nenhum outro goleiro foi vinculado ao Inter. E o Inter precisa de goleiro pro gauchão, gente. Então, pra nenhum nome ter pintado ainda, sendo com a data final agora sexta-feira, não consigo imaginar surgindo um novo nome que ninguém tenha falado, tá? Todos os nomes estão aparecendo. Enfim, fica no ar então essa questão do goleiro. Temos a questão do lateral esquerdo, que só o que se fala é do Alex Sandro. Só que esse cara, gente, vamos lá, é muito difícil, tá? Muito difícil, ganha muito na Europa, tem contrato até metade do ano agora e vai ficar com seu passe livre. Ou seja, o Inter vai ter que pagar a luva. Vai ter que pagar alto, inclusive. Não vai ter um salário baixo, na casa de 1 milhão, 1,5 milhão para mais, eu acho até, pro lateral esquerdo. Tudo bem, é o lateral esquerdo. Chega no Brasil sendo o cara, o lateral esquerdo. Mas 1,5 milhão, olha, é um baita de jogador, mas mais um jogador que assusta, tá? Na questão dos valores. E o Inter metendo louco, né? Thiago Maia, muita grana. Esse cara, se por acaso concretizar, é muito dinheiro também, Arthur. A gente fala de 1 milhão, 1,5 milhão, especulação, né? Mas eu não acredito no Inter pagar 1,5 milhão pra esse cara. Assim, o cara é um baita jogador. Mas Inter é um já absurdo pagar 1,5 milhão por um O Inter jogador já dessa tenta posição. fazer um pré-contrato, Arthur. Ou seja, já está começando negociações. Só que assim, eu acho que essa tentativa vai ser em vão, tá? Porque eu acho que esse cara ainda vai querer ficar na Europa. Eu, na minha visão, acho que ele vai ficar na Europa. E se ele quiser vir pro Brasil, eu não sei porque time ele torce, mas eu acho que ele vai querer vir para um clube a nível Palmeiras, a nível Flamengo. Pois é. Não tô diminuindo o Inter aqui. Mas é só estranho, que a gente né? sabe que é Um nome mais desse fácil eles contratarem ser do que o vinculado Inter. ao Inter. Agora a informação do Vaguinha, tá? Bruno Gomes não vem para o Inter. Ele que foi sugerido como... Sugerido não, foi informado que ele seria o plano B do Thiago Maia, caso o Thiago Maia melasse. E a informação do Vaguinha é que Bruno Gomes não vem. Agora, a questão é, ele não vem porque não é um nome que interessa ao Inter, ou ele não vem porque o Inter está fechando com o Maia? Prefiro acreditar que é porque o Inter está fechando com o Maia. Mas, de fato, se Maia não vier, Bruno Gomes não vem de forma alguma, tá? Com Maia, sem Maia, Bruno Gomes não vai retornar ao Inter. Não é tão relevante essa informação. Tu gostaria do Bruno Gomes de volta com o Thiago Maia? Não.
Tendo o Maia, o Bruno Gomes seria reserva e não seria uma reserva de luxo, tá? Seria pra compor o grupo. A grande verdade é que nessa posição o jogador ainda não veio. Mas o Inter tá vivendo praticamente o Grêmio tá vivendo com o Soares na saída. Tá tudo se comparando a ele. E se a gente partir da régua de Thiago Maia, se o Inter não contratar ele, o que contratar depois não vai ser nem É metade loucura, dele, é loucura pode ter mesmo. certeza. O outro jogador que poderia vir ao Inter foi o Coronado, Arthur. É Gustavo Coronado, se não me engano, ou Gabriel Coronado. Ou Igor, não sei. Igor Coronado, perfeito. Jogador do Al Ittihad, lá do time do Benzema. Inclusive o Benzema tá saindo de lá. Enfim, acertado com o Corinthians, tá? Provavelmente vai ser anunciado, talvez até hoje ainda. Hoje ou nos próximos dias, próximas semanas. Foi vinculado ao Inter, já o Corinthians já não é chapéu, porque o Inter nunca fez nada forte com esse jogador. Enfim, fato é que não vem. Esses são os possíveis reforços que o Inter traria para essa janela. Agora, as saídas, Arthur. E as saídas tem jogador horrível saindo, graças a Deus. Mas tem jogador que eu, como colado, acredito que tu, e acredito que tu que tá assistindo também não gostaria que saísse. Vamos começar pelos que ninguém dá bola. Luiz Adriano está indo embora pro Vitória. Ontem provavelmente fez sua despedida do Inter naquela partida luxuosa dele, né, Arthur? Jogou muita bola o Luiz Adriano ontem. E o outro é Gustavo Campanharo, que deve se juntar a ele também no Vitória. A barca que o Vitória tá montando, hein? Vitória, muito obrigado, cara. Vocês são, olha, ídolo. Eu amo vocês. Eles não sabem, vão até falar baixo aqui, vai que alguém no Vitória vê esse vídeo. Eles não sabem a cagada que eles estão fazendo, tá? Luiz Adriano e Campanharo. Quer falar alguma coisa deles? Não, eu quero assim, ó, eu vou dizer pra vocês, tá? O Inter, nas próximas horas, o Inter tem que publicar uma nota oficial, tá? Agradecendo de todas as formas ao Vitória. É isso que o Internacional tem que fazer. Eu não sei, acho que tem que seguir lá no Instagram o Vitória. Acho que o Inter não deve seguir o Instagram do Vitória. Tem que seguir, tem que fazer post em conjunto, tem que fazer ação de marketing junto. Olha, tem que lançar uma camisa nas cores do Vitória, tem que mudar o nome do clube para Esporte Clube Vitória, não sei. Inter, doa dinheiro pro Vitória, não sei. O Vitória tá fazendo uma bênção pro Inter, tá? Agora, tem jogadores que a gente não quer que saiam e vão sair, tá? Gabriel Rufi, Arthur, foi vinculado que ele sairá do Inter. Nenhum time foi vinculado ao nome dele, mas deve ser um clube de Série A, né? Ele tem mercado até na Europa, eu acho. É bom jogador, tá? Mas deve ser um clube da Série A do Brasil mesmo. Vai rodar pro Brasil. Não queria que saísse. Só foi ter a oportunidade ontem, né? A 7ª rodada do Gaúcho, e como tu destacou no vídeo de ontem, né? É sacanagem fazer isso. Dá minutagem pro cara num gramado ruim, num jogo ruim, num estádio ruim, luz ruim, tudo ruim, e quer que o cara desempenhe alguma coisa. Provavelmente vai sair do Inter, Arthur. Cara, eu vou te dizer assim, o Gabriel é um baita jogador. Fato é que se lesionou, mas ainda é um baita jogador. Só que a gente não tá acostumado com isso. A grande verdade é essa. Só que quando tu monta um time bom, um time que tem muita qualidade, tu vai perder jogadores de boa qualidade, mas que não são a nível de titularidade. E nesse é o caso do Gabriel. Então, assim, a gente tem que entender que isso vai acontecer no Inter de alguma forma e acontecer com alguns jogadores. Um deles é o Gabriel, infelizmente. Provavelmente ele vai sair. Provavelmente, tá? E um que já é quase certo, acho que depois do que o Kudê falou é certo que vai sair, é o Pedro Henrique. A gente até fez um vídeo aqui falando só dele, querendo que ele ficasse no Inter, mas o nome dele já tá muito forte no Vasco. Eu acho que faltam poucas coisas a se acertarem só. Eu acho que vai ser jogador do Vasco. Kudê, tá? O que o Kudê falou ontem? Não sabia se hoje contaria com Pedro Henrique. Ele não jogou a última partida. Ainda não sei se ficará. Ou seja, o nome, essa especulação não é só da imprensa, tá? É lá dentro já. Cada um decide seu caminho. Fecha aspas, Eduardo Kudê. Gente, pro treinador vir a público falar isso é porque já tem coisa avançada aí, tá? Ele não ia queimar o jogador ou se auto-queimar falando uma coisa dessas, Arthur. Pedro Henrique, eu acho que a gente já pode falar que não é mais jogador do Inter. O Internacional perde uma qualidade no ataque que ele não tinha além do Pedro, que é a velocidade, Ousadia, drible. pelas pontas. Ele é muito incisivo no ataque e o Inter só teria essa qualidade com o Pedro. Isso é fato. Porque pode pegar aí o Valência, o Borré, o Alário, eles não têm essa velocidade, né? Essa agressividade no ataque. É um jogador diferente. É um cara diferente e o Inter não deveria deixar isso acontecer, tá? Mas eu digo pra vocês. O Inter, né? Mas às vezes é vontade do jogador, né? Eu digo pra vocês uma coisa. O Inter pode liberar o jogador. Aliás, se ele quiser sair, deve, né? Não pode segurar o jogador. Só que existe uma questão, gente. Quanto vai ser?
Quantos milhões de euros vai ser? Eu não tô brincando, não. Eu tô falando seríssimo. Quanto que o Inter vai querer pra liberar o Pedro Henrique? Porque não é pegar 500 mil dólares e liberar o cara. Isso aí é dinheiro de troco, de bala pro Inter, entendeu? O Inter tem que liberar esse jogador por milhões de euros. Eu não tô brincando com vocês. Sabe qual é o normal do Assim como Inter? o Flamengo tá valorizando o Thiago Maia, o Inter tem que valorizar o Pedro Henrique porque tá reforçando um clube brasileiro, entendem? Baita reforço, inclusive. E a questão é, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso, o Inter vai vender por uma bala, 500 mil euros, e não vai comprar um jogador do mesmo calibre por 500 mil euros. Vai ter que desembolsar muito mais. Ah, às vezes é um jogador mais novo, promissor, que pode dar certo, mas pode. Pode é o IC, o IC não existe, gente. Tem que tincar com o Pedro Henrique, tá? Vai fazer falta, mas enfim, Pedro Henrique, boa sorte, seja onde tu for jogar. O Inter volta a campo, Arthur, quarta-feira, estádio Beira-Rio. Acho que esperamos um bom público. O jogo é às 9h30 da noite contra o Brasil de Pelotas. Titulares absolutos. Talvez poupar alguém que sentiu alguma coisa. Não sei. Mas fato é que a expectativa é pro Inter ganhar de novo, né? 3 pontos e se manter lá em cima como líder. Não aceitamos um resultado que não seja vitória. Eu espero, pelo menos. Com certeza, né? Isso aí é o que o Inter tem que fazer e deve fazer. Gente, a gente tem que entender que a gente tá em primeiro colocado, a gente não pode perder isso. A gente tá um saldo de gol, 2 saldos de gol de perder a primeira colocação. Só que assim, não reclamamos disso porque o cenário poderia ser bem pior, tá? Eu só quero ver o Inter jogando bola, tá? Porque esse último jogo, tá na minha mente até agora, é um futebol horrível. Se é que teve futebol. Eu só quero ver o Inter jogando bola, tá? Pra finalizar, uma informação extra aqui, tá? Bem rapidinho, não vamos nem comentar, tá? Diego Costa foi anunciado lá nos Azuis e no aeroporto 0 pessoas o recepcionaram. Ficamos por aqui. Te inscreve no canal, deixa teu like, comenta o que tu achou. Fechou? Arthur, independente de tudo, não se esqueça que eu sou Você e nós somos irmãos do Inter.